Deus seja louvado. Agradeço a Deus, irmãos, por esta oportunidade maravilhosa que Deus me concede de estar congregado convosco. Trago saudação da Irmandade do Morro do Jacaré, Rio de Janeiro, aonde o Senhor deu a graça de congregar no final da semana passada. Tivemos 4 dias lá e vimos a obra de Deus lá. Vimos o traficante carregar os sacos no Morro do Jacaré. Daquela Irmandade da Mocidade vos trago a saudação com a paz de Deus. Resumidamente, irmãos, agradeço a Deus que quando a minha mãe estava gestante de mim, ela era uma prostituta e ela vendia o seu corpo numa cidade do interior de São Paulo. E ela tinha feito um propósito, irmãos, de me jogar fora na lata do lixo. Mas tinha uma nossa irmã serva de Deus, que ela não tinha filho. Então ela foi até aquela irmã e disse assim: se nascer um menino, você me dá esse menino que eu vou criar ele na casa de Deus. Assim eu nasci, irmão. A serva de Deus me pegou daquela mulher e me levou na casa de Deus e orou por mim, e aquelas orações me seguraram até hoje. Agradeço a Deus, irmãos, que quando, irmãos, eu tinha 8 a 9 anos de idade, mais ou menos, o Senhor levantou a minha mamãe para a obra da piedade, e eu fui numa reunião do Brás, irmãos, que o Brás até hoje é a minha comum congregação. Então, irmãos, eu fui numa reunião, irmãos, da obra da piedade, e lá o Senhor preparou umas obras de atendimento, e as servas de Deus foram numa olaria, irmãos, fazer aquele atendimento num lugar bastante humilde. Irmãos, e o carro não pôde chegar até lá. Então a serva de Deus de cabelo branco, da obra da piedade, que já dorme no Senhor, colocou as compras em cima da carriola e falou para mim: menino, você me ajuda? Irmãos, eu peguei aquele braço daquela carriola, como na minha inocência de criança, e fui empurrando com a serva de Deus. E quando ela bateu palma, irmão, saiu daquela casa bastante humilde uma menina de uns 12 anos, com o véu na cabeça, e deu um grito e disse: mamãe, olha a oração que Deus atendeu a nossa oração. E nós entramos, irmãos, naquele lugar aonde não tinha piso, a casa era de terra. E naquele dia, quando a irmã serva de Deus colocou o véu na cabeça, que ela fez a oração, irmão, Deus passou ali, selou a minha pequena alma com a promessa do Espírito Santo. Irmão, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo aos 10 anos de idade, e a nossa vida era bastante difícil. Papai trabalhava de faxineiro, irmão, numa empresa em São Paulo, e eu não tinha cama para dormir, dormia debaixo da mesa, em cima de umas cobertas. Eu já fazia 15 dias, irmão, que nós tomava água com fubá, e mais nada. E aquela, irmãos, era a última vez que ia tomar água com fubá, porque o fubá tinha acabado. Então minha mãe, serva de Deus, colocou o véu na cabeça e disse: filho, vamos dar graça a Deus, porque esta vez é a última vez que nós tem alimento nesta casa. E ela fez a oração e disse: Senhor, eu sou a tua serva, aqui está meu filho, não deixa nós perecer. Então nós estamos congregando à noite, irmão, numa congregação, porque toda a minha vida, irmão, fui de oração, e eu sou aqui fruto da oração. Se não fosse as orações, não estaria aqui hoje. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmão, lá Deus mandou a palavra e disse assim: olha, antes da meia-noite, o anjo de Deus vai passar na tua casa. Espera por ele, que ele vai passar na tua casa. Assim, amados, nós voltamos para aquele quarto. E minha mãe, irmãos, meu pai arrumou a minha cama, e eu deitei debaixo daquela cama. Irmão, passou 10 horas da noite e nada, passou 10h30 e nada. Eu tinha uns 20 cômodos naquele quintal, irmão, e a nossa casa era a última. E minha mãe abriu a porta daquele quarto, irmão, que nós morávamos às 11 horas da noite, colocou a cadeira de frente para o portão, e colocou o véu na cabeça. E quando foi 11h15,
15, meu pai disse assim, desliga a luz, porque amanhã eu vou levantar às 5 horas para trabalhar. Ela disse, não é meia-noite. Deus falou que antes da meia-noite eu ia passar por esta casa. E eu estou crendo e vou esperar. E assim, irmão, quando foi 5 para meia-noite, parou um carro em alta velocidade na nossa casa. E o irmão desceu correndo e chamou por ela. E quando o irmão chegou na nossa casa, ele disse, olha, eu deitei na cama, mas o anjo de Deus cercou a minha mente e dizia, levanta, porque é antes da meia-noite que você tem que ir lá cumprir a ordem. Bendito o nome santo do Senhor. E quando foi 00:05, tudo que faltava naquela casa estava na mesa. E 00:05 nós estamos dando glória a Deus. Assim, amados, eu cresci a minha vida, irmão, na casa de Deus. E quando, irmão, eu tinha 17 anos para 18 anos, irmãos, eu estava na congregação, irmão, na reunião da mocidade. E Deus falava assim, olha, você que entrou aqui hoje, moço, Deus mandava a palavra sobre José do Egito. Ele dizia assim, olha, o seu nome é quase semelhante igual de José. Assim como eu fiz com José, permiti que José descesse para o calabouço, eu vou permitir que algum moço aqui desça para o calabouço. E quem sabe um dia você estará no calabouço e os irmãos de José se esqueceram de José. E quem sabe esses irmãos que estão do teu lado também se esqueçam de você. Quem sabe um dia você entre dentro da congregação e diga a paz de Deus e ninguém te receba. Mas quando chegar esse dia, como eu conheci José, desde o ventre da mãe dele eu também te conheço. E como eu fui com José no calabouço, também serei contigo. Guarda esta palavra que eu mando nesta reunião, porque algum dia ela falar servirá para a tua vida. Assim, amados, eu me incorporei no Exército Brasileiro e um dia de domingo, irmãos, eu estava, irmãos, coloquei a farda para ir para o quartel e minha mãe disse para mim, meu filho, se a tua mãe faltar neste mundo, você promete para ela que você vai servir o Senhor todos os dias da sua vida? Eu disse, eu prometo. Ela disse, então vai com Deus. E eu fui para o quartel, irmão. Na segunda-feira eu estava no quartel e o oficial de dia me chamou e disse, olha, o coronel comandante está te chamando, se apresente a ele. E quando eu fui à sala do comandante, ele disse, olha, eu recebi o recado, a sua mãe está muito mal e você está dispensado, vai até o Hospital Modelo. E quando eu cheguei, irmão, ao Hospital Modelo, meu pai já estava lá, a serva de Deus estava com véu na cabeça, tomada por aparelhos, e eu tirei a cobertura do exército, eu disse, mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca, eu disse, mamãe, a paz de Deus. Ela mexeu a boca de novo, eu fui até a sua boca e coloquei a minha orelha. Ela disse, filho, a minha hora chegou, porque eu vejo de longe um varão que vem na minha direção, e os seus olhos é brilhante como fogo. Guarda que a tua mãe disse, Alamanaia. Assim, amados, passados alguns minutos, o Senhor a recolheu para o reino da sua glória. Irmãos, presta atenção, irmão, e ficou servindo eu, o Senhor, junto com meu pai. E um dia, irmão, meu pai disse para mim assim, olha, eu vou me casar, irmãos, e me apresentando a mulher com quem ele ia se casar. Irmãos, e o dia que eles celebraram o casamento, que aquela mulher entrou na minha casa, ela disse para mim, você sabe que hoje, a partir de hoje, eu sou a dona da casa? Eu disse, eu sei. Ela disse, então eu vou te dar uma notícia. Eu já conversei com teu pai e ele já não é mais da religião da sua mãe, porque eu sou macumbeira e feiticeira e eu detesto crente e eu não quero um crente do meu lado. Então para você tem dois caminhos. Se você escolher a religião da sua mãe, você não pode mais morar aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. E ela disse para mim, o que você tem para dizer? Eu disse, no momento eu não tenho nada, mas amanhã, quando amanhecer o dia, Deus colocará as palavras que eu tenho que dizer na tua boca. Bendito é o nome santo do Senhor.
Assim, amados, aquela noite eu chorei bastante, irmãos. E quando foi 5 horas, eu abri as Sagradas Escrituras. Estava escrito assim: quando teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá nos braços. Assim, irmãos, como ia chover, chovia muito em São Paulo, e eu não tinha nenhuma bolsa. Eu pegando um saco que tinha na minha casa, irmão, reuni tudo com tudo que era de crente, coloquei naqueles sacos usinários, coloquei a Bíblia, coloquei os recitativos da infância, coloquei as fotos da minha mãe, serva de Deus, com véu na cabeça, que tocava acordeão, coloquei dentro do saco, coloquei todas as minhas roupas, e meu pai, quando levantou, ele disse para mim assim: para onde você vai? Eu disse: pai, um dia esta casa era casa de crente, hoje esta casa não é mais casa de crente, os moradores da casa mudaram, tudo mudou, mas eu não mudei, e eu permaneço fiel ao Deus que eu aprendi na minha infância, e Ele proverá o destino da minha vida. Assim, amados, eu saí, irmãos, para São Paulo, e lá, irmãos, comecei a morar nas repúblicas, irmão, e fui dormir num quarto com 4 bêbados, irmão. E eu estava descendo no cativeiro, irmão, e a palavra da reunião da mocidade começava a cumprir na minha vida. Então, irmão, não tinha eu mais emprego, irmão. E eu comecei a andar pelas ruas de São Paulo, irmão. Ia na Praça da Sé e vendia uma camisa e tomava o lanche. Vendia uma calça e tomava outro lanche, irmão. E foi se acabando tudo, irmão. E não tinha mais o que vender. Então, irmão, um dia a dona da pensão disse: olha, eu gosto muito de você, mas aqui você não pode ficar mais. Ele me dispensou da pensão e a antiga rodoviária de São Paulo passou a ser a minha residência, irmão. E eu passava a noite sentado lá, pensando, irmão, para onde que ia. Não tinha mais rumo, não tinha mais direção, mas não tinha mais nada. Mas uma coisa eu não vendi. Eu não vendi o inário, eu não vendi a Bíblia, eu não vendi os recitativos. Era a única coisa que eu tinha, irmão, dentro daquele saco. Assim, amados, eu estava descendo cada vez mais para o calabouço. Glória ao nome santo de Deus. Assim, irmãos, acabaram-se a roupa do corpo. Então comecei a andar vestido de papelão. O cabelo foi crescendo, as unhas foi crescendo. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu comecei a ficar sem tomar banho. E acabou-se o sapato, irmão. E eu comecei a virar lata do lixo para procurar alimento. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu perdi a identidade de ser humano. Bendito é o nome santo do Senhor. Passei 6 anos e alguns meses sem tomar banho. O meu cheiro, irmão, que exalava era mais do que um animal, porque os animais tomam banho, os animais têm tratamento. Eu fedia mais do que qualquer um animal, irmão. E quando eu chegava, nem ser humano ficava perto de mim. E alguns, quando me via de longe, não queriam me receber, já jogavam o alimento como se joga para um animal. Outros jogavam um copo de água, outros jogavam uma coisa e outros agrediam. Mas tinha uma coisa, irmão, no meio daquele calabouço, glória ao nome santo de Deus, Salamanaia, contar aqui é muito gostoso, é muito bonito, mas passar no calabouço é duro. Aqui tem muita gente, mas no calabouço você está sozinho, não tem ninguém do teu lado, só quem passou pelo calabouço é que sabe o que é o calabouço. Assim, amados, nomeei nas construções em cima de tábua de madeira, irmão. E quando, irmão, de vez em quando no frio, irmão, deitado na construção, abria aquela sacaiada e abria a Bíblia. E estava escrito assim: meu servo, não desanima que eu estou contigo. Glória ao nome santo de Deus.
Assim, amados, na minha vida de andarilho, um dia, irmão, eu passei em frente a uma congregação cristã, irmão, uma congregação bonita. Estava acontecendo uma reunião da mocidade, e eu comecei a olhar a mocidade entrando com aquele terno bonito, um sapato bonito, e olhei para mim, as unhas no pé desse tamanho, agora na missão de Deus, vi que eu não tinha condição de me aproximar daquele lugar mais. Aleluia! Glória na missão de Deus, mas a nossa alma, irmão, tem saudade das coisas do céu. Então a alma que estava no corpo de mendigo sentiu saudade do céu, sentiu saudade da glória de Deus. E quando eu tentei me aproximar da congregação, o pastor disse: aqui você não entra, vai embora daqui, some daqui, desaparece. Glória na missão de Deus. Naquele momento, cumpri a palavra da reunião da mocidade. E Deus falou: um dia você vai chegar aqui, os seus irmãos não vão te receber, mas eu continuarei te recebendo. Alamanaya, salamanaya. Então, irmão, eu sentei do outro lado da calçada, e aqui tem sempre um de coração mais duro e outro de coração mais mole. O de coração mais mole sentiu pena de mim e falou com o de coração mais duro. Então, irmão, aquele de coração mais mole foi do outro lado da calçada e me pegou e disse assim: pode entrar dentro do pátio da congregação, mas não fica aí do lado de fora, você não tem condição de ficar junto da irmandade. Então, irmão, não falava nada, mas eu tirei o chapéu de palha, irmão, coloquei do lado o pedaço de pau e um saco de lixo e me ajoelhei no último vitrô do lado de fora. E alguém passou e disse assim: eu sou pecador. E o outro disse: olha, o que acontece com quem não guarda a palavra de Deus? Olha o destino, mas Deus, irmão, que sabe tudo, que conhece mais o passado, o presente e o futuro, e Ele te conhece, irmão, e Ele mandou a palavra sobre José do Egito e disse: olha, eu falei alguns anos para você, que você desceu no calabouço. Está dizendo que você ia descer no calabouço, ou que você está no calabouço. Eu não me esqueci de José, mas vou me esquecer de você também. Fica no calabouço, que põe a tua cabeça. Assim, amados, eu continuei a minha vida, irmão de mendigo. Um dia, irmão, eu estava, irmão, sentado no Jardim da Luz, e eu ouvi, irmão, uma voz mansa e doce que tocou no meu ombro e disse essas palavras: o Senhor Jesus te ama. E era o nosso irmão, vendedor de pano de saco, irmão, desses panos de saco de roupa que limpa. Servo de Deus, irmão, fazia 15 dias, irmãos, que Deus lhe mostrava em um sonho para ele. E ele foi lá no Jardim da Luz, irmão, e me pegou, e atravessou a Avenida Tiradentes, irmão, e pediu um copo de leite, um pedaço de pão, e tirou aquele chapéu da minha cabeça. E como um pai, irmão, acaricia o filho, ele passava a mão na minha cabeça e chorava. Alamanaia, cacarapsoia, alamachoia. Assim, amados, o dono do restaurante disse assim: olha, não mexe com essa gente, que essa gente não vale nada. Ele disse: não, esse vale. Toda noite Deus me mostra ele não com essas roupas sujas, mas com uma veste branquinha e um semblante bonito. Glória ao nome santo do Senhor. Assim, amados, aquele irmão me pegou e levou para a sua residência, irmão. Ele morava com mais 4 irmãos moços. Então, irmão, quando eles chegaram lá, irmão, naquela residência, os irmãos se assustaram do meu estado e falaram para ele: irmão, o que é isso que o irmão está trazendo para nossa casa? Ele falou: isto é um servo de Deus. E contou, irmão, para os irmãos que Deus havia mostrado para ele em sonho. E o Senhor falou para ele que no meio daquela sacaiada que eu carregava,
estava o recitativo, estava o inário, estava a Bíblia, estava as fotos da minha mãe. Assim, irmão, eles falaram, então vamos abrir o saco. E quando eles abriram aquela sacaiada, conforme o Senhor mostrou em sonho, estava tudo lá. Então os irmãos deram um grito e falaram, é nosso irmão, vamos cuidar dele, bendito é o nome santo do Senhor. Assim, amados, eu fiquei 15 dias na cama, irmãos, e para encurtar o testemunho, irmão, depois de 15 dias, o Senhor preparou que os irmãos compraram um terno para mim, compraram uma camisa, cortaram meu cabelo e eu entrei já diferente, não mais como mendigo, e não mais como indigente, mas entrei na congregação como servo de Deus. E Deus mandou a palavra sobre José do Egito de novo. Ele falou assim, olha, você foi fiel no calabouço, agora começa uma segunda obra na tua vida. Esta obra será maior do que a primeira. Você não negou meu nome, não pecou, não transgrediu, e colocarei o teu nome sobre esta cidade de São Paulo, esta cidade que sofreu, onde tu sofreu, este estado onde tu mendigou pão, este estado, esta cidade um dia vai exaltar o teu nome, e tu vais ser homenageado como fiz com José, assim farei contigo. Agradeço a Deus, irmão. O Senhor colocou um desejo no meu coração, irmão, de estudar, irmão. Eu comecei a estudar, eu fiz um curso supletivo de 2º grau, irmão. Então, irmãos, um dia, irmãos, eu conversando com um irmão que andava comigo, eu disse para ele, vou fazer uma faculdade. E, irmãos, eu manifestei o desejo junto àqueles irmãos que moravam comigo, mas os irmãos duvidaram. E disseram assim, quem é de nós que pode ser um doutor? Nós somos pedreiro, um trabalha de um jeito, outro trabalha de outro. Se nós tivéssemos condição, nós pagávamos a faculdade, ajudávamos o irmão, mas nós ganhamos pouco todos. Então, irmão, eu fui congregar numa determinada congregação, irmão, e depois do culto eu fui orar na casa de uma irmã, e quando, irmão, entrei num barraquinho de madeira, a irmã olhou para mim com o véu na cabeça e disse, irmão, eu não te conheço, mas Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. E Deus manda dizer, vejo você num tribunal, Alamanaia. Você crê nisso? Bendito é o nome santo do Senhor. Se você crê, você recebe que esta é a mensagem de Deus para a tua vida. Assim, amados, eu fui, irmão, e me inscrevi na USP, para o vestibular da USP. Era a única faculdade em São Paulo, irmão, que tinha curso gratuito. Era a única faculdade que eu podia estudar, irmão. E no dia do vestibular, irmão, da USP, tinha um monte de japonês fazendo um monte de cálculo. E um japonês olhou para o outro e disse assim, eu fiz o melhor colégio, eu fiz o melhor curso preparatório, eu acho que eu não passo. E eu disse, senhor, e eu tenho o pior colégio, nem curso preparatório eu tenho, mas eu tenho o Deus da física, da matemática. Eu vou pedir sabedoria para ele, Alamanaia. E se você quer hoje, Deus vai dar sabedoria para você hoje. Aleluia! Assim, amados, entrei dentro do banheiro e falei, Senhor, eu sou teu servo, não tenho pai, não tenho mãe, já fui mendigo, me dá uma profissão para mim ser honrado na terra. E assim, irmão, quando passaram as fases, irmão, do exame da FUVEST, então, irmão, eu fui congregado numa congregação, e Deus mandou a palavra e disse, a pedra que está no teu caminho já foi removida. Era no sábado, irmão, a palavra, no domingo saiu o resultado, irmão. Então fui para a biblioteca municipal, a biblioteca central na Consolação, que existe até hoje, irmão. E lá fui eu e mais um irmão. Eu sentei na escadaria da biblioteca e dei meu RG. E o irmão entrou lá dentro, irmão, para ver o jornal, meu nome, irmão. E ele começou a demorar. E os funcionários da biblioteca conheciam eu e sabia da minha história. Alguns tinham pagado lanche, almoço para mim. E uns falaram para mim, nós estamos torcendo para você. E eu estava ali, irmão, como Mardoqueu, sentado na escada, esperando uma solução. Alamalaia, mas de repente, Cacalamaia, eu vi um grito que chamou pelo meu nome. O irmão falou assim para mim, irmão, você foi aprovado. Alamaia.
Assim, irmão, eu peguei o RG, eu pulei a catraca e fui na lista dos aprovados. E quando ele viu meu nome, eu saí gritando. Fui lá na Praça da Sandra, eu tinha vendido as camisas, a roupa no corpo e dei um grito no meio da praça: só Deus é Deus. Fui no viaduto do chá e deu outro grito: só Deus é Deus. Fui na Praça da República e deu outro grito: só Deus é Deus. Fui lá no Jardim da Luz e lá deu outro grito: só Deus é Deus. E tô falando hoje: só Deus é Deus. Se você for nisso, dá glória a Deus agora. Quem é que pode tirar alguém que está na sarjeta? Quem é que pode tirar alguém que está na lama e colocar numa universidade? Só esse Deus. Alamanaia, Solemeranga, Laçoio. Hoje Deus vai mudar o cativeiro de alguém aqui hoje. Alamanaia, Deus me dizendo que vai descer com a sabedoria hoje. Você mudando a sabedoria agora. Você mudando a ciência, Alamanaia. O demônio tem lutado contra a tua vida. Mas agora Deus começa a dispensar agora a sabedoria. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. Receba a sabedoria agora. La manaia solemana solemana. Meus irmãos, perdoa, irmão, que quando Deus toma nós, irmão, nós perdemos o juízo, meu irmão. Tem alguém aqui que o demônio tem lutado contra a tua vida, mas agora Deus te anuncia, a sabedoria está entrando na tua casa, está entrando na tua vida, está entrando na tua alma, está entrando no teu caminho. Ninguém mais vai mexer na tua vida. Quando Deus ele chegar, eu já te anunciei. Assim, amados, a prova do crente, na vida do crente, nunca termina. Quando, irmão, eu comecei a estudar na USP, tinha um problema. Algumas matérias tem que fazer durante o dia. Eu não podia trabalhar. Eu ajudava os irmãos a pagar aluguel. E estava numa situação difícil. Tinha dois caminhos. Eu estudava ou trabalhava. Não podia ser pesado aos irmãos. Eles não mereciam. Tinham me acolhido com o pai colhe o filho. Então, irmãos, eu marquei entrevista com o reitor da USP. Irmão, e eu fui falar que esse homem, uma calça jeans, um sapato rocadaz e um paletó. E tinha um tapete vermelho, como tem até hoje na reitoria. Eu comecei a caminhar, irmão, junto com a reitora, a pró-reitora de graduação. Comecei a caminhar em direção da sala daquele homem. E aquele homem usava óculos de leitura e começou a me olhar por cima daquele óculos. E eu vinha de longe na direção dele. E quando eu cheguei perto dele, aproximadamente 1,5 metro, 2 metros, ele deu um grito: para aí! E eu parei. E ele me olhou de baixo em cima e disse para mim: posso fazer uma pergunta para você? Eu disse: pode. Ele disse: você é evangélico? Eu disse: sou. Sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil. Ele disse: boa igreja. Falou a denominação que ele pertencia e disse para mim assim: nas páginas do centro de 60 do Diário do Município, qualquer biblioteca, os adolescentes do Diário do Município,